Hoje você vai conhecer a história completa dos 40 capítulos do livro de Êxodo de uma forma que talvez nunca tenha visto, sem filtros e sem enrolação. Fique até o final e tenho certeza de que algo vai mudar na sua vida. O sol escaldante refletia sobre as areias do Egito, iluminando as vastas cidades erguidas pelo trabalho árduo dos hebreus. Os descendentes de Jacó haviam se multiplicado grandemente, tornando-se um povo numeroso e forte dentro das terras do faraó. Por muitos anos, os egípcios conviveram com os filhos de Israel em paz. Mas essa tranquilidade estava prestes a se desfazer. O tempo passou e um novo rei subiu ao trono. Ele não conhecia José, nem se importava com o que o povo hebreu havia feito pelo Egito no passado. Tudo o que via agora era uma ameaça crescente dentro de suas fronteiras. Ele reuniu seus conselheiros no grande salão do palácio e declarou sua preocupação. Os filhos de Israel eram muitos, fortes e poderiam, em caso de guerra, unir-se aos inimigos do Egito e fugir da terra. O medo se espalhou entre os egípcios e um plano foi traçado. Os hebreus foram reduzidos à escravidão. Foram forçados a trabalhar sem descanso, carregando pedras, moldando tijolos e construindo cidades para o faraó, como Pitom e Ramessés. A vida tornou-se amarga e opressora. Os chicotes dos feitores rasgavam as costas dos trabalhadores, e os gemidos de sofrimento ecoavam pelos campos. Mas algo inesperado aconteceu. Quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam. A esperança de Israel parecia inquebrantável, e isso enfureceu ainda mais o faraó. A crueldade do rei não encontrou limites. Vendo que o povo hebreu continuava a crescer, ele ordenou às parteiras, Sifrá e Puá, que matassem todos os meninos hebreus assim que nascessem, permitindo que apenas as meninas sobrevivessem. Mas essas mulheres temiam a Deus mais do que ao rei do Egito. Elas desobedeceram à ordem e preservaram a vida dos recém-nascidos. Quando o faraó percebeu que os meninos continuavam a viver, chamou as parteiras para prestar contas. Elas, com astúcia, responderam que as mulheres hebreias eram fortes e davam à luz antes mesmo que pudessem chegar. O rei, furioso, decretou uma ordem ainda mais cruel. Agora, todos os egípcios deveriam jogar os meninos hebreus no rio Nilo. Cada lar de Israel se tornaria um lugar de pranto. O rio, antes símbolo de vida e prosperidade, tornava-se um túmulo para os inocentes. Mas em meio à tragédia, Deus estava preparando o cenário para um grande livramento. A história do Êxodo estava apenas começando. O vento quente soprava pelas ruas estreitas de Gósen, onde o medo e a esperança se misturavam nas sombras das casas hebreias. As mães escondiam seus filhos recém-nascidos, protegendo-os do decreto impiedoso do faraó. Mas naquela noite, em meio à escuridão da opressão, um menino veio ao mundo. Seu choro era suave, mas carregava um destino que mudaria a história. A mãe o segurou nos braços, sentindo o peso da promessa silenciosa. Por 3 meses, escondeu seu filho, abafando cada som, protegendo cada suspiro. Mas o tempo corria contra ela. Não poderia escondê-lo para sempre. Seu coração apertou quando tomou uma decisão desesperada. Preparou um cesto de junco, revestiu-o com betume e piche para que não afundasse. Com lágrimas nos olhos, colocou o bebê dentro e, com um último olhar, deixou que as águas do Nilo carregassem seu filho ao desconhecido. A correnteza que levara tantos para a morte agora guiava o escolhido para um novo começo. Miriam, sua irmã mais velha, seguiu os movimentos do cesto entre os juncos, mantendo-se escondida entre as árvores à margem do rio. Seus olhos atentos não piscavam. Então, o inesperado aconteceu. A filha do faraó, acompanhada por suas servas, veio banhar-se no Nilo. Quando avistou o pequeno cesto balançando nas águas, mandou que o trouxessem até ela. Ao abrir a tampa, deparou-se com o olhar inocente do bebê, e seu coração foi tomado por compaixão.
É uma criança dos hebreus, murmurou. Antes que qualquer decisão fosse tomada, Miriam saiu de seu esconderijo e se aproximou com cautela. Seu coração batia forte, mas sua voz saiu firme. Devo chamar uma ama entre as mulheres hebreias para amamentá-lo para ti? A princesa olhou para o bebê e então para a jovem. Com um leve sorriso, assentiu. Miriam correu pelas vielas até a casa de sua mãe. Em poucos minutos, a mulher que havia chorado ao deixar seu filho no rio, agora o segurava novamente nos braços. Leva este menino e amamenta-o para mim, ordenou a princesa. A mãe apenas acenou, escondendo as lágrimas de alívio. Os anos se passaram e o menino cresceu no palácio, cercado pela riqueza do Egito. Seu nome foi escolhido pela filha do faraó, Moisés, porque das águas o tirei. Ele foi ensinado nos caminhos dos egípcios, aprendeu a arte da guerra, a escrita, as tradições do reino, mas algo dentro dele o inquietava. Seu sangue, sua história, seu verdadeiro povo não podiam ser apagados. Certo dia, enquanto caminhava pelas terras onde os hebreus trabalhavam, viu um feitor egípcio espancando brutalmente um de seus irmãos. O sangue ferveu em suas veias. Olhou para os lados, certificando-se de que ninguém o observava. E então, em um instante de fúria e justiça, golpeou o egípcio e enterrou seu corpo na areia. Pensou que ninguém havia visto, mas no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, um deles lhe lançou um olhar penetrante e disse: "Quem te colocou por juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio?" O medo percorreu sua espinha. A notícia havia se espalhado, e não demorou para que chegasse aos ouvidos do faraó. Agora, Moisés era um homem marcado para morrer. Sem escolha, fugiu. Correu pelo deserto até chegar à terra de Midian, onde, exausto, sentou-se à beira de um poço. Enquanto descansava, viu algumas moças se aproximarem para dar de beber a seu rebanho. Eram filhas de Jetro, sacerdote de Midian. Mas antes que pudessem terminar, um grupo de pastores as afugentou. Moisés se levantou. Seu instinto de justiça pulsou mais uma vez. Com coragem, enfrentou os homens e ajudou as jovens a dar água aos seus animais. Quando chegaram em casa mais cedo do que o habitual, seu pai Jetro perguntou: "Por que voltastes tão depressa?" Elas contaram sobre o estrangeiro que as ajudara. Jetro, intrigado, mandou chamá-lo. Moisés foi recebido com hospitalidade e, com o tempo, encontrou um novo lar entre eles. Casou-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, e tornou-se pastor de ovelhas. Os anos se passaram, e a voz do Egito parecia distante, mas em sua alma algo o chamava, algo que ele ainda não compreendia. Enquanto isso, em outra parte do mundo, os gemidos dos hebreus subiam aos céus. Deus ouviu o clamor de seu povo, e a hora do livramento estava se aproximando. O sol ardia sobre as colinas de Midian, o vento quente levantava a poeira do deserto, enquanto Moisés conduzia o rebanho de Jetro, seu sogro, por entre os vales e montes secos. Seus pés já conheciam aquelas trilhas. Anos haviam se passado desde que fugira do Egito. O peso da culpa e da fuga pareciam ter se dissolvido na rotina simples de pastor. Mas naquele dia, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto levava as ovelhas para além do deserto, chegou ao Monte Horebe, a montanha de Deus. O silêncio reinava ali. O vento soprava devagar e o mundo parecia adormecido. Mas então, Moisés viu algo que o fez parar. Seus olhos se arregalaram. No meio da paisagem árida, uma sarça ardia. O fogo crepitava intensamente, mas algo estava errado. O arbusto não se consumia. As chamas dançavam ao redor dos galhos, mas as folhas continuavam intactas. Era impossível. Era sobrenatural. O coração de Moisés bateu forte. Seus pés hesitaram.
Ele estreitou os olhos, tentando entender o que via. Então, murmurou para si mesmo: irei até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando deu o primeiro passo em direção ao fogo, uma voz ecoou do meio das chamas. Uma voz que não vinha de um homem. Uma voz que fazia a terra parecer tremer. Moisés, Moisés! Ele parou, sentindo o sangue fugir de seu rosto. O som de seu nome vindo do fogo fez seu coração disparar. Sua respiração ficou presa na garganta. Tremendo, respondeu: eis-me aqui. A voz continuou, forte e cheia de autoridade: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés olhou para o chão seco sob seus pés. Com mãos trêmulas, desamarrou as sandálias e as retirou. Seu corpo inteiro estava tenso. Algo dentro dele dizia que estava diante do próprio Deus. A voz falou novamente, agora como um trovão que ecoava pela eternidade: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O peso daquela revelação caiu sobre Moisés como uma onda avassaladora. Seu coração se apertou. O temor tomou conta de sua alma. Ele cobriu o rosto com as mãos, incapaz de olhar para aquela glória ardente. O fogo continuava queimando, mas não consumia. Então Deus falou: vi atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Sei das suas dores. E desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Cada palavra ressoava no coração de Moisés como um trovão distante. Era isso. Deus ouvira os clamores de seu povo. Ele se lembrava de sua aliança, mas então a voz do fogo mudou, tornou-se um chamado: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O coração de Moisés parou, seus olhos se arregalaram. O mundo ao seu redor pareceu girar. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Sua voz saiu em um sussurro nervoso. Ele não era um guerreiro, não era um rei, era apenas um pastor, apenas um fugitivo. Mas Deus respondeu sem hesitação: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés engoliu seco. Seus pensamentos se atropelavam. Ele desviou o olhar, tentando processar o peso daquela missão. Mas, se eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? O fogo brilhou mais forte. A resposta veio como um trovão que atravessa os séculos: eu sou o que sou. Moisés sentiu seu corpo estremecer. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou me enviou a vós. A voz do fogo continuou. Deus revelou que esse seria seu nome para sempre. Ele enviaria Moisés, mas não estaria sozinho. O Senhor faria maravilhas no Egito. O coração de Faraó endureceria, mas ao fim o povo sairia com riquezas e os egípcios seriam derrotados. Moisés, porém, ainda hesitava. Seu coração duvidava. Ele não se via como um libertador, mas o Deus da sarça ardente já havia decidido. Mas e se não crerem em mim? Sua voz soou hesitante. E se disserem: o Senhor não te apareceu? O silêncio pairou por um instante. Então, a voz do Altíssimo ecoou novamente: o que tens na mão, Moisés? Ele olhou para o objeto que carregava desde que deixara o Egito. Um simples cajado de pastor, gasto pelo tempo, moldado pelo deserto. Um bordão, respondeu. Lança-o ao chão. Moisés hesitou, mas obedeceu. O cajado tocou a areia seca, e então algo impossível aconteceu. A madeira se retorceu como se ganhasse vida. Um sibilo cortou o ar. Seus olhos se arregalaram ao ver que a vara se transformara em uma serpente viva. O sangue fugiu de seu rosto. Instintivamente,
deu um passo para trás. Toma-a pela cauda, ordenou o Senhor. Moisés respirou fundo. O suor escorria em sua testa. Seu instinto gritava que não deveria fazer isso. Qualquer pastor sabia que segurar uma serpente pela cauda era um convite para ser atacado. Mas aquela voz era a voz do próprio Deus. Ele estendeu a mão e segurou a cobra. No mesmo instante, sentiu algo pulsar em seus dedos. O réptil enrijeceu e, diante de seus olhos, voltou a ser o cajado de pastor. O Senhor falou novamente. Assim crerão que o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a ti. Mas Deus não parou por aí. Ele ordenou que Moisés colocasse a mão no peito. Quando a retirou, seu coração disparou. Sua pele estava branca como neve, coberta de lepra. Ele olhou para suas próprias mãos, sentindo o terror percorrer suas veias. Torna a colocá-la em teu peito. Moisés obedeceu e, ao retirá-la, a pele voltara ao normal, como se nada houvesse acontecido, como se aquilo tivesse sido apenas um vislumbre do poder que o Senhor manifestaria no Egito. Se ainda duvidassem, Deus disse: Moisés deveria tirar água do rio e derramá-la sobre a terra, pois a água se tornaria sangue. Mas mesmo diante de tantos sinais, Moisés sentia o peso da missão esmagar seus ombros. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem agora, depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. A voz de Deus ressoou como um trovão sobre a montanha. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Mas Moisés baixou o rosto, sentindo um nó apertar sua garganta. Ah, Senhor, envia por meio de qualquer outro que possas enviar. Um silêncio cortante se fez. Então, a ira do Senhor se acendeu. Arão, teu irmão levita, não é ele eloquente? Eis que ele vem ao teu encontro. Ele falará por ti ao povo, e tu falarás as palavras que eu te der. Ele será tua boca, e tu serás como Deus para ele. Mas leva contigo este bordão, porque com ele farás os sinais. Moisés sabia que não havia mais volta. Ele se despediu de Jetro e com sua esposa Zípora e seus filhos partiu rumo ao Egito. Cada passo na areia do deserto o levava de volta ao lugar que havia deixado para trás há tantos anos. O sol começava a se pôr quando ele e sua família decidiram descansar em uma estalagem à beira do caminho. O ambiente era simples, mas servia de abrigo para os viajantes que cruzavam aquela terra implacável. Zípora ajeitou os filhos, enquanto Moisés tentava encontrar algum descanso. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Um frio cortante percorreu o ar seco. De repente, uma presença poderosa encheu o ambiente. Moisés sentiu uma força invisível se abater sobre ele, como se algo estivesse tentando arrancar-lhe o próprio fôlego. Seu corpo ficou rígido, o peso de uma mão invisível o lançou ao chão. Seus olhos se arregalaram em terror. Era o Senhor. Mas por quê? O que acontecia? Moisés, o homem escolhido para libertar Israel, agora se via à beira da morte, sem conseguir se mover ou sequer entender a razão. Seu corpo estava fraco, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado. Ele lutava para respirar, mas sentia sua vida se esvaindo rapidamente. Zípora observava tudo com olhos arregalados. O terror tomou conta de seu coração quando percebeu que o próprio Deus estava contra seu esposo. Mas então algo lhe veio à mente, um pensamento nítido, como um lampejo de compreensão. Moisés estava a caminho de cumprir a ordem de Deus, mas havia negligenciado um mandamento essencial: a circuncisão de seu filho. Os hebreus haviam recebido essa ordem desde Abraão. A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo.
Mas Moisés, aquele que deveria ser o líder dos filhos de Israel, ainda não havia realizado esse sinal em seu próprio filho. Ele não poderia conduzir o povo de Deus sem primeiro estar em total obediência. Zípora não hesitou. Pegou uma pedra afiada e, num gesto decisivo, circuncidou seu filho. Seu coração pulsava acelerado. Com as mãos ainda trêmulas, tomou o prepúcio e tocou os pés de Moisés, dizendo: Tu és para mim um esposo de sangue. No mesmo instante, a presença que enchia o ambiente recuou. A opressão desapareceu e Moisés recuperou suas forças. O Senhor o havia poupado. Era um aviso severo. Moisés não poderia liderar o povo de Deus sem primeiro alinhar sua própria casa com a aliança do Senhor. Ainda ofegante, ele olhou para Zípora. O deserto continuava vasto à sua frente, mas agora ele entendia. Se queria cumprir sua missão, precisaria estar completamente rendido à vontade de Deus. A caminhada para o Egito continuava, mas Moisés jamais esqueceria aquela noite. Enquanto isso, Arão, guiado por Deus, saiu ao seu encontro no deserto. Quando os dois irmãos se viram depois de tanto tempo, se abraçaram. Moisés contou tudo o que o Senhor lhe dissera e os sinais que deveria realizar. Ao chegarem ao Egito, reuniram os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou as palavras que Moisés ouvira de Deus, e Moisés realizou os sinais diante do povo. E então, pela primeira vez em muitos anos, os filhos de Israel se inclinaram e adoraram. Deus ouvira o seu clamor. O libertador estava a caminho. Os irmãos se aproximaram do palácio do faraó, cruzando os imensos corredores revestidos de ouro e hieróglifos. Guardas os observavam com desconfiança, suas lanças prontas para agir ao menor sinal de ameaça. Mas Moisés e Arão não estavam ali para a guerra. Eles estavam ali para entregar uma mensagem que não vinha deles, mas do próprio Deus. Diante do trono, o faraó os encarou com um olhar frio e inabalável. Moisés respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Então, com a voz firme, proclamou: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O silêncio se espalhou pelo salão. Os conselheiros do faraó trocaram olhares desconfiados. Um murmúrio cresceu entre os presentes, mas foi rapidamente interrompido pela risada do rei. Uma risada que transbordava desprezo. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Sua voz era afiada como uma lâmina. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. Arão deu um passo à frente. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir caminho de 3 dias pelo deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus, para que Ele não venha sobre nós com pestilência ou espada. O semblante do faraó endureceu. Sua paciência se esgotava. Por que, Moisés e Arão, distraís o povo de suas tarefas? Ide aos vossos trabalhos. O rei se levantou do trono, seus olhos faiscando de irritação. O povo desta terra já é numeroso, e vós os distraís do seu trabalho. No mesmo dia, o faraó reuniu seus feitores e deu uma ordem cruel. Não dareis mais palha ao povo para fazer tijolos como antes fazíeis, que eles mesmos colham a palha, mas exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que antes produziam. Não diminuais coisa alguma. São preguiçosos, por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Os feitores saíram apressados. A ordem do faraó era clara. Se os hebreus queriam falar de liberdade, conheceriam apenas mais opressão. O peso do trabalho aumentou. Agora, os escravos vagavam pelos campos em busca de palha, arrancando o que podiam do solo seco e quebradiço. Mas os chicotes dos egípcios não cessaram. Gritos de dor ecoavam pelo cativeiro enquanto os israelitas eram açoitados por não conseguirem cumprir as exigências. O desespero tomou conta do povo. Os capatazes hebreus, aqueles responsáveis por organizar o trabalho de seus irmãos, foram levados até o faraó e espancados.
"Por que nos fazes isso?" clamavam entre os golpes. "Teus servos não recebem palha, mas ainda assim nos dizem: fazei tijolos. Eis que somos espancados, e o teu povo é que peca." O faraó os olhou com desdém. Preguiçosos, isso é o que são. Por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Agora ide, trabalhai, não vos será dada palha, mas haveis de entregar a mesma quantidade de tijolos. Os capatazes saíram do palácio, suas costas ainda ardendo dos golpes. Mas não era apenas dor física que carregavam. Seus corações estavam pesados. E quando viram Moisés e Arão esperando por eles, seus olhares se tornaram duros como pedra. "O Senhor olhe para vós e vos julgue", disseram com amargura. "Fizestes com que nos tornássemos um mau cheiro diante de Faraó e diante de seus servos, pondo-lhes uma espada na mão para nos matar." Moisés sentiu o impacto daquelas palavras. A esperança que carregava parecia vacilar. Ele se afastou, sentindo o peso da missão tornar-se insuportável. Seu olhar se voltou para o céu. "Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste?" Sua voz tremia. "Desde que fui a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de maneira alguma, livraste o teu povo." O silêncio pairou no ar. Mas Moisés sabia que Deus havia escutado. E em breve a resposta viria. Uma resposta que faria todo o Egito tremer. Então a voz do Senhor ecoou, firme e imutável: "Agora verás o que farei a Faraó. Com mão forte ele os deixará ir. Sim, com mão forte os lançará de sua terra." As palavras atravessaram Moisés como um raio. Deus não havia esquecido. Deus não havia desistido. O plano estava em andamento, e o poder do Altíssimo seria revelado de forma que ninguém jamais esqueceria. O Senhor continuou: "Eu sou o Senhor." Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui plenamente conhecido por eles. Estabeleci minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, onde habitaram como estrangeiros, e agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. A voz de Deus ressoava como um trovão sobre os montes de Midian. Não era apenas uma promessa distante, era uma certeza. "Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro das cargas do Egito." Cada palavra era como uma chama acesa no coração de Moisés. Deus estava prestes a agir. Ele desceu até os filhos de Israel e repetiu as palavras do Senhor. Mas os olhos do povo estavam baixos. Seus corações estavam pesados demais para acreditar. O sofrimento os havia endurecido. Eles não conseguiam mais enxergar a esperança. Moisés olhou para eles, sentindo a dor de sua incredulidade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Deus lhe falou novamente. "Vai, fala a Faraó, rei do Egito, para que deixe os filhos de Israel sair da sua terra." O coração de Moisés vacilou. "Mas, Senhor", disse ele, "se os filhos de Israel não me ouviram, como Faraó me ouvirá? Eu sou pesado de fala." Mas Deus não recuou. Ele havia escolhido Moisés, ele havia escolhido Arão, e agora os dois irmãos seriam suas vozes diante do maior império da terra. A alvorada tingia o céu do Egito com tons dourados, quando Moisés e Arão se colocaram mais uma vez diante do imponente palácio de Faraó. As imensas colunas, adornadas com hieróglifos e imagens dos deuses egípcios, pareciam observá-los, como se a própria terra dos faraós zombasse da ousadia daqueles dois homens. Mas eles não estavam sozinhos. O Senhor os enviara.
A sala do trono se abriu diante deles e Faraó os fitou do alto, impassível. Seu olhar era frio, carregado de desprezo. Moisés respirou fundo e deu um passo à frente. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Faraó cruzou os braços, um sorriso debochado surgindo em seu rosto. E se eu não quiser, quem pode me obrigar? Moisés olhou para Arão e fez um leve aceno. Sem hesitar, Arão lançou seu cajado ao chão e diante dos olhos dos egípcios, a madeira se contorceu e se transformou em uma serpente viva. Um murmúrio percorreu a sala do trono. Os conselheiros do rei se entreolharam. Alguns recuaram, mas Faraó não se moveu. Com um gesto desdenhoso, chamou seus magos e feiticeiros. Vestidos com túnicas adornadas de símbolos místicos, eles também lançaram seus cajados ao chão, e um a um, suas varas se transformaram em serpentes. O coração de Moisés apertou, mas então algo aconteceu. A serpente de Arão, movendo-se com rapidez e poder, engoliu uma a uma as serpentes dos magos egípcios. O silêncio tomou conta do salão. Todos prenderam a respiração. O olhar de Faraó se estreitou, mas, endurecendo o coração, virou-se e se afastou sem dizer uma palavra. O aviso havia sido dado, mas ele se recusava a ouvir. Na manhã seguinte, Deus deu uma nova ordem a Moisés: vai até Faraó pela manhã. Quando ele sair às margens do rio, toma na mão o bordão que se tornou serpente e dize-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Mas até agora não quiseste ouvir. Moisés e Arão seguiram para o Nilo, o rio que era a própria fonte da vida do Egito. Suas águas eram adoradas como um deus. Era ali que Faraó costumava se banhar, e era ali que ouviria a próxima palavra do Senhor. Quando o rei se aproximou das margens do rio, Moisés ergueu o bordão e proclamou: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com este bordão ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. Antes que Faraó pudesse reagir, Arão levantou o cajado sobre as águas. No instante seguinte, um rubor profundo começou a se espalhar pelo rio. O brilho azul da correnteza foi tomado por um vermelho denso. O cheiro metálico do sangue invadiu o ar. Os peixes emergiram mortos, boiando como se um exército invisível tivesse passado por ali. Os sacerdotes egípcios correram até a beira do rio, horrorizados. Mas Faraó observava com o senho franzido. Em seguida, fez um sinal para seus magos. Eles se concentraram, murmuraram encantamentos e, com suas artes ocultas, replicaram o fenômeno em pequenas porções de água. O rei se voltou para Moisés e Arão com um olhar desafiador. Isso é tudo! Sem esperar resposta, virou-se e entrou no palácio, sem se importar com o povo que corria desesperado em busca de água potável. Na manhã seguinte, Moisés e Arão se dirigiram novamente ao palácio de Faraó. O cheiro de sangue ainda pairava no ar. Durante 7 dias, o Egito havia sofrido com as águas do Nilo transformadas em sangue, mas o coração do rei continuava endurecido. Moisés ergueu o cajado e falou com firmeza: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares, eis que ferirei todo o teu território com rãs. Sem esperar resposta, Arão estendeu a mão sobre as águas. No mesmo instante, um barulho estranho começou a ecoar pelos pântanos e canais. Do Nilo, das lagoas e dos reservatórios, milhares de rãs emergiram. Eram incontáveis. Saltavam para as ruas, invadiam as casas, pulavam sobre os leitos, se espalhavam pelas cozinhas e pelos fornos. Nenhum cômodo ficou livre. O Egito inteiro foi tomado. Diante do caos, Faraó chamou Moisés e Arão. Rogai ao Senhor que afaste as rãs, e eu deixarei o povo ir para que ofereça sacrifícios. Moisés assentiu. Diz-me quando queres que eu rogue ao Senhor por ti.
para amanhã, respondeu o rei. Será conforme disseste, para que saibas que não há outro como o Senhor nosso Deus. Na manhã seguinte as rãs morreram. Aos montes foram amontoadas em pilhas, e o mau cheiro se espalhou pela terra. Mas ao ver que o problema havia passado, Faraó endureceu o coração e voltou atrás. Então o Senhor deu uma nova ordem. Moisés disse a Arão: estende teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Arão obedeceu, e de repente a poeira do solo se transformou em enxames de piolhos. Eles cobriram homens e animais, se infiltrando em suas peles e barbas, provocando coceiras insuportáveis. Os magos do Egito tentaram reproduzir o sinal, mas não conseguiram. Olharam para Faraó e disseram: este é o dedo de Deus. Mas o coração do rei continuava endurecido. Sem aviso, Deus enviou outra praga. Nuvens de moscas encheram o ar, zunindo em cada canto do Egito. Elas invadiram os lares, cobriram o solo, entraram nos olhos e bocas dos egípcios. Mas na terra de Gósen, onde habitavam os filhos de Israel, nenhuma mosca foi vista. Faraó, já exausto, chamou Moisés. Ide, sacrificai ao vosso Deus, mas dentro do Egito. Moisés balançou a cabeça. Não convém fazermos assim. Os egípcios abominam nossos sacrifícios e nos apedrejariam. Temos que ir ao deserto a 3 dias de jornada, como o Senhor ordenou. O rei hesitou, mas então respondeu: irei deixá-los ir, mas não muito longe. Rogai por mim. Moisés clamou ao Senhor, e as moscas desapareceram. O ar ficou limpo, e o silêncio voltou a reinar. Mas assim como antes, ao ver que o alívio havia chegado, Faraó mudou de ideia. O sol já estava alto quando Moisés e Arão se dirigiram mais uma vez ao palácio de Faraó. O cheiro das pragas anteriores ainda impregnava o ar. As marcas do julgamento de Deus estavam por toda parte, mas o coração do rei continuava endurecido. Diante do trono, Moisés proclamou com firmeza: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusas, eis que a mão do Senhor estará sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, haverá praga gravíssima. A ameaça ecoou pelo salão, mas Faraó não se moveu. Na manhã seguinte, a praga se espalhou. O gado egípcio começou a cair morto nos campos. Os cavalos enfraqueceram. Os rebanhos adoeceram. Os celeiros, antes cheios de vida, agora eram silenciosos. Mas em Gósen, onde os filhos de Israel habitavam, nenhum animal foi tocado. Mensageiros correram até Faraó, confirmando o que Moisés havia dito. Mas mesmo assim, o rei se recusou a ceder. Então, Deus ordenou a Moisés e Arão que tomassem cinzas do forno e as lançassem ao céu diante de Faraó. Quando o fizeram, o pó se espalhou pelo ar, e onde tocava, surgiam úlceras e feridas ardentes. Os egípcios se contorciam de dor. Até os magos de Faraó, que antes tentavam replicar os sinais de Deus, não conseguiram ficar de pé diante de Moisés, pois suas próprias peles estavam cobertas de chagas. Mas, mais uma vez, o coração do rei permaneceu endurecido. Então, Deus enviou um aviso ainda mais severo. Moisés foi novamente diante do trono e declarou: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre ti, sobre teus servos e sobre teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Amanhã, a esta hora, farei cair uma chuva de pedras tão terrível como nunca houve no Egito, desde o seu princípio até agora. O aviso foi dado. Aqueles que temessem a palavra do Senhor deveriam recolher seus servos e seus animais para dentro de suas casas. Mas aqueles que não deram ouvidos à advertência, deixaram-nos expostos. No dia seguinte, os céus se fecharam.
O vento mudou e então veio o estrondo. Relâmpagos cortaram o céu e uma chuva de pedras caiu com fúria. O gelo misturado ao fogo devastou os campos, partiu árvores ao meio, destruiu as colheitas. Nunca antes o Egito havia visto algo assim. Somente em Gósen, onde estavam os filhos de Israel, a tempestade não tocou. Faraó, aterrorizado, chamou Moisés e Arão às pressas. Pequei desta vez, confessou. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo, e eu vos deixarei ir. Moisés saiu do palácio e estendeu as mãos ao céu. Os trovões cessaram, o granizo parou, e o silêncio tomou conta da terra devastada. Mas assim que viu o céu limpo, Faraó mais uma vez endureceu seu coração. Ele não deixaria Israel partir. A guerra entre Deus e o rei do Egito estava chegando ao ápice. A cada recusa de Faraó, a mão do Senhor se tornava ainda mais pesada. Mas ele não cedia. Então o Senhor falou a Moisés: vai a Faraó, pois endureci o coração dele e de seus servos, para que eu manifeste os meus sinais no meio deles. Para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas grandiosas que fiz no Egito, e saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão entraram no palácio mais uma vez. O rei estava sentado em seu trono, com os olhos sombrios, como se nada pudesse dobrá-lo. Moisés falou sem hesitação: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares, amanhã enviarei gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a terra e devorarão tudo o que restou das plantações, aquilo que o granizo não destruiu. Encherão tuas casas, as casas de teus servos e de todo o Egito. Será algo como nunca houve antes. Dizendo isso, virou-se e saiu. Pela primeira vez, os conselheiros de Faraó começaram a vacilar. Olharam para o rei e sussurraram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os hebreus para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está arruinado? Faraó apertou os punhos. Seu rosto estava tenso. Finalmente chamou Moisés e Arão de volta. Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? Moisés respondeu com firmeza: iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e filhas, com nossos rebanhos e gados, porque é festa ao Senhor. Os olhos de Faraó brilharam com ira. Não, somente os homens podem ir. Vão, sirvam ao Senhor, pois é isso que quereis. E com um aceno de mão, ordenou que os expulsassem de sua presença. Então Deus disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito e virão gafanhotos que cobrirão toda a terra. Moisés levantou o cajado e um vento quente começou a soprar do leste. Soprou o dia inteiro e a noite inteira. Quando a manhã chegou, o céu estava escuro. Milhões de gafanhotos desceram sobre o Egito como uma nuvem viva. Eles devoraram tudo. As últimas folhas verdes sumiram. O que restava das plantações foi consumido em instantes. Não sobrou nada, nem uma árvore, nem um ramo verde. O desespero tomou conta do palácio. Pela primeira vez, Faraó se moveu com pressa. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, disse ele. Agora peço-vos, perdoai-me ainda esta vez e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Moisés saiu e orou. E então o Senhor enviou um vento forte do ocidente que carregou os gafanhotos para o Mar Vermelho, onde foram lançados nas águas. Mas assim que o perigo passou, Faraó endureceu o coração novamente. Sem aviso, Deus ordenou a Moisés: estende tua mão para o céu e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés ergueu a mão e imediatamente uma escuridão densa cobriu todo o Egito. O sol desapareceu. Por 3 dias, a noite reinou absoluta.
O povo não enxergava um palmo diante dos olhos. Ninguém saía de sua casa. Mas em Gósen, onde os filhos de Israel habitavam, havia luz. Faraó, quebrantado pela escuridão, chamou Moisés novamente. Ide, servi ao Senhor. Somente deixai vossos rebanhos e vossos gados. Vossas crianças podem ir convosco. Mas Moisés respondeu: nenhuma unha ficará para trás. Levaremos nossos rebanhos, porque deles tomaremos para servir ao Senhor. Faraó cerrou os dentes, tomado por uma ira cega. Vai-te de mim. Guarda-te que nunca mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Moisés, sem medo, olhou diretamente nos olhos do rei. Disseste bem, nunca mais verei o teu rosto. E então virou-se e partiu. Mas Faraó não sabia que a pior praga ainda estava por vir. E quando ela chegasse, não haveria mais como voltar atrás. Moisés, porém, sabia que o fim estava próximo. Deus havia falado com ele, e agora ele caminhava pelo palácio pela última vez. O Senhor lhe dissera que traria sobre o Egito um último golpe, um golpe que faria o rei finalmente ceder. Quando se colocou diante de Faraó, Moisés não hesitou. Sua voz ecoou pelo grande salão, carregada de autoridade. Assim diz o Senhor: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois disto ele vos deixará ir, e quando vos deixar ir, vos lançará daqui de vez. Faraó permaneceu imóvel, mas uma sombra passou pelo seu olhar. Moisés deu um passo à frente e proclamou: à meia-noite o Senhor passará pelo meio do Egito, e todo primogênito nesta terra morrerá, desde o filho mais velho de Faraó, que se assenta no trono, até o filho mais humilde da serva que está atrás da mó, e também todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve e nunca haverá. O silêncio na sala foi cortante. O peso daquelas palavras caiu sobre todos os presentes como uma lâmina afiada. Mas então Moisés continuou: porém, contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão latirá, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. E todos os teus servos virão a mim, inclinando-se diante de mim, e dirão: sai tu, e todo o povo que te segue. E então eu sairei. Moisés se virou para sair, mas antes de dar o último passo, lançou um último olhar para Faraó. O rei cerrava os punhos. Seus olhos estavam tomados de fúria. Mas seu silêncio revelava algo mais. Ele sentia que aquela praga não seria como as outras. O Senhor havia dito a Moisés que o coração de Faraó ainda seria endurecido, para que o poder de Deus fosse conhecido por toda a terra. O Egito estava prestes a testemunhar a noite mais sombria de sua história. A praga final estava chegando. E quando ela viesse, não haveria mais resistência. A libertação estava próxima. Mas antes disso, o Egito conheceria o verdadeiro peso da justiça do Senhor. Moisés reuniu os anciãos de Israel e falou com urgência. O Senhor havia dado instruções claras e cada família deveria seguir à risca. Este mês será o principal dos meses para vós, anunciou Moisés. No 10º dia, cada família tomará um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano. No 14º dia, ao cair da tarde, o cordeiro será imolado. Com o sangue, marcai os umbrais e as vergas de vossas portas. Comê-lo-eis assado no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Os homens ouviram em silêncio. Moisés continuou: comei com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque essa noite o Senhor passará pelo Egito e ferirá todo o primogênito, desde o filho de Faraó até o filho do prisioneiro. Mas onde vir o sangue, passará adiante, e a praga não tocará a vossa casa. O tempo era curto. Cada família se apressou a preparar o cordeiro. O cheiro da carne assada se espalhou pelos becos de Gósen, enquanto mãos ansiosas passavam o sangue sobre as portas. A noite avançou.
No palácio, Faraó dormia sem saber que seu reinado estava prestes a ser manchado pelo luto. À meia-noite, o silêncio foi rompido. Uma presença percorreu o Egito, invisível, mas irresistível. De uma casa veio um grito, depois outro. Em poucos instantes, o clamor se espalhou por toda a terra. As mães choravam sobre os filhos mortos. O Egito inteiro estava em pranto. Do palácio às prisões, nenhum lar foi poupado. Até mesmo o primogênito de Faraó jazia sem vida. Faraó se ergueu de sua cama, o coração tomado por um terror que jamais sentira. Mandou chamar Moisés e Arão, e sua voz, antes tão altiva, agora tremia. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como dissestes. Levai vossos rebanhos, vossas crianças, e abençoai-me também. O Egito inteiro queria que Israel partisse. O povo correu às casas dos hebreus, trazendo ouro, prata, roupas. Queriam que saíssem depressa. Naquela mesma noite, os filhos de Israel partiram. Homens, mulheres, crianças, levando consigo os despojos do Egito. Mais de 600.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Eles partiram apressadamente. Não houve tempo para que a massa dos pães fermentasse. Mas não importava, a escravidão havia acabado. A promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó começava a se cumprir. Naquela noite nasceu a Páscoa, e aquele dia seria lembrado por todas as gerações. O Senhor havia libertado o seu povo. A madrugada ainda pairava sobre o Egito quando os filhos de Israel partiram. As ruas estavam silenciosas, os lares egípcios mergulhados no luto. O povo caminhava em meio à escuridão, mas seus corações ardiam com uma certeza: eram livres. Moisés ia à frente, conduzindo a multidão. O Senhor havia falado com ele novamente, ordenando que todos os primogênitos de Israel fossem consagrados a Deus, tanto dos homens quanto dos animais. O que fora poupado naquela noite deveria agora ser separado em honra ao Senhor. Cada passo os afastava da terra da escravidão. Eles carregavam suas crianças, puxavam os rebanhos, levavam consigo os despojos dos egípcios, mas não caminhavam sozinhos. Moisés carregava consigo os ossos de José. O patriarca havia morrido séculos antes, mas antes de partir, fizera seus irmãos jurarem que um dia, quando Deus os libertasse, levariam seus restos mortais para a terra prometida. Agora, essa promessa estava sendo cumprida. O Senhor os guiava, mas não os levou pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus. Ele sabia que se enfrentassem guerra tão cedo, poderiam desistir e voltar ao Egito. Em vez disso, os conduziu pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. E então, algo extraordinário aconteceu. Ao cair da tarde, uma coluna de nuvem surgiu nos céus. Majestosa e imponente, ela pairava sobre o povo. Durante o dia, a nuvem avançava diante deles, guiando-os pelo caminho. Mas quando a noite caía, algo ainda mais impressionante acontecia. A nuvem se transformava em uma coluna de fogo, iluminando o deserto, dando-lhes luz e segurança. Não importava a escuridão, não importava o desconhecido, Deus estava com eles. A cada passo, os filhos de Israel se afastavam mais do Egito e se aproximavam da promessa. O Senhor estava conduzindo seu povo, e a jornada para a terra prometida havia apenas começado. O Senhor falou a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e acampem junto ao mar, diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Faraó pensará que estão vagando sem direção e que o deserto os encerrou. Os hebreus montaram suas tendas à beira do Mar Vermelho. Mas do outro lado, no coração do Egito, Faraó estava inquieto. O lamento de seu povo ainda ecoava pelas ruas, mas algo dentro dele queimava de fúria. Por que deixamos Israel partir? Ele olhou para seus oficiais.
Eles eram nossos servos. Quem fará nosso trabalho agora? Sem hesitar, ordenou que reunissem seu exército. 600 dos melhores carros de guerra foram preparados, com seus cavaleiros e guerreiros. Faraó, montado em sua carruagem real, liderou sua tropa, determinado a trazer os hebreus de volta ou destruí-los no deserto. O estrondo dos cavalos e o barulho das rodas cortando a areia ecoavam pelo deserto. O exército egípcio avançava rapidamente e o chão tremia sob o peso da perseguição. No acampamento hebreu, o primeiro a ver a poeira no horizonte soltou um grito de alerta. O medo se espalhou como fogo entre o povo. Olharam para trás e viram o exército de Faraó se aproximando. O desespero tomou conta. Estavam encurralados. À frente, o Mar Vermelho se estendia como um muro impossível de atravessar. Atrás, a morte vinha veloz em carruagens e cavalos de guerra. Os filhos de Israel clamaram a Moisés: "Foi por falta de sepulcros no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? Não te dissemos que nos deixasses em paz? Teríamos sido servos no Egito, melhor seria do que morrer aqui." Mas Moisés permaneceu firme. Seu olhar não vacilou. Ele levantou a mão e proclamou: "Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Então Deus falou a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco." A noite caía, quando a coluna de nuvem que ia diante do povo moveu-se para trás e se colocou entre os hebreus e os egípcios. Para os filhos de Israel, a nuvem brilhou como fogo, iluminando o caminho. Mas para os egípcios se tornou trevas, impedindo que avançassem. Moisés ergueu o cajado sobre as águas. Um vento forte e impetuoso soprou do leste durante toda a noite. As águas começaram a se mover, se dividir. O mar, que antes era uma barreira intransponível, agora se abria, formando dois imensos muros de água, com um caminho seco no meio. O povo contemplou a cena com espanto. Então, um a um, começaram a atravessar. Crianças, anciãos, homens e mulheres, todos marcharam entre as paredes de água, guiados pela luz do Senhor. Quando o último israelita pisou em terra firme, a coluna de nuvem se ergueu e os egípcios puderam ver novamente. Faraó não hesitou. Com um grito de comando, ordenou que seu exército entrasse pelo caminho aberto no mar. As carruagens avançaram a toda velocidade. Mas, de repente, algo aconteceu. Os cavalos começaram a tropeçar. As rodas das carruagens se soltavam. O avanço se tornou um caos. O medo se espalhou entre os soldados egípcios. "Fujamos da presença de Israel!" gritaram. "O Senhor peleja por eles contra o Egito." Mas já era tarde demais. Do outro lado, Moisés ergueu novamente o cajado, e o Senhor disse: "Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros." As águas começaram a se mover. O rugido do mar ecoou pelo deserto. Os muros líquidos desabaram sobre o exército egípcio. Carruagens, cavalos e soldados foram tragados pela fúria das águas. O sol nasceu sobre um novo dia. Os hebreus olharam para trás e viram os corpos dos egípcios boiando na praia. Nenhum deles havia sobrevivido. Então, um cântico se ergueu entre o povo. Um louvor ao Deus que os havia libertado com mão forte e braço estendido. O Egito estava atrás deles. A escravidão era apenas uma lembrança. Israel era finalmente livre. Miriam, irmã de Moisés, liderou as mulheres em danças e tamborins, celebrando a vitória. A escravidão havia ficado para trás e a jornada para a terra prometida começava. Mas a alegria durou pouco.
3 dias de caminhada pelo deserto os levaram a um lugar chamado Mara. O sol queimava suas peles, os pés estavam exaustos e a sede apertava. Quando finalmente encontraram água, o alívio virou frustração. A água era amarga, impossível de beber. O povo murmurou contra Moisés. "O que beberemos?" perguntavam em desespero. Moisés clamou ao Senhor. Deus lhe mostrou uma árvore, e quando ele lançou o galho nas águas, algo surpreendente aconteceu. A água amarga se tornou doce. Ali, Deus fez um pacto com Israel. Ele lhes disse que, se obedecessem à sua voz e seguissem seus mandamentos, nenhuma das pragas do Egito cairia sobre eles. "Eu sou o Senhor que te sara", disse ele. Pouco depois, chegaram a Elim, um oásis no meio do deserto, com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Ali acamparam, ali descansaram. Mas a jornada estava apenas começando. O deserto ainda provaria a fé de Israel. O povo de Israel partiu de Elim e avançou pelo deserto de Sim, entre Elim e o Sinai. Haviam se passado apenas 1 mês desde que saíram do Egito, mas a fome começou a pesar sobre eles. A multidão murmurava contra Moisés e Arão. "Quem nos dera tivéssemos morrido no Egito, onde comíamos pão e carne à vontade", diziam. "Agora trouxeste-nos a este deserto para morrermos de fome." Moisés ouviu, mas Deus já tinha a resposta. "Ouvirei o clamor do povo e lhes darei pão do céu. Pela manhã, recolherão o suficiente para cada dia, e no 6º dia colherão o dobro, para que no sábado descansem." Ao amanhecer, uma camada fina como geada cobria o chão. Quando os israelitas a viram, perguntaram: "O que é isto?" Moisés respondeu: "Este é o pão que o Senhor vos dá para comer. Cada um recolha conforme sua necessidade, sem guardar para o dia seguinte." Alguns tentaram armazenar, mas ao amanhecer, o que haviam guardado estava cheio de vermes. Apenas no 6º dia podiam recolher o dobro, pois no sábado não cairia maná. E assim, Deus sustentou seu povo no deserto. Ao cair da tarde, codornizes pousaram no acampamento, e o povo teve carne para comer. Moisés ordenou que guardassem um pouco do maná em uma vasilha como testemunho para as futuras gerações, pois aquele alimento os sustentaria durante toda a caminhada pelo deserto. Assim, os filhos de Israel seguiram sua jornada, alimentados diretamente pelo céu, aprendendo que sua sobrevivência não dependia do Egito, mas de Deus. O povo de Israel seguiu sua jornada pelo deserto e chegou a Refidim, mas logo perceberam que não havia água. O calor era intenso e a sede começou a apertar. A multidão murmurou contra Moisés: "Por que nos tiraste do Egito? Para morrermos de sede aqui no deserto, nós, nossos filhos e nossos rebanhos?" Moisés clamou ao Senhor: "Que farei com este povo? Estão prestes a me apedrejar." Então Deus respondeu: "Passa adiante do povo, leva contigo alguns anciãos de Israel e toma na mão o bordão com o qual feriste o Nilo. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Fere a rocha, e dela sairá água para que o povo beba." Moisés obedeceu. Com um golpe firme, feriu a rocha, e dela brotou água em abundância. O povo matou sua sede, mas aquele lugar foi chamado de Massá e Meribá, porque ali testaram o Senhor, perguntando: "Está o Senhor no meio de nós ou não?" Enquanto estavam em Refidim, os amalequitas vieram atacar Israel. Moisés ordenou a Josué que escolhesse homens para a batalha. Enquanto isso, ele subiu ao monte, levando consigo Arão e Hur. Na planície, os guerreiros israelitas enfrentavam os amalequitas. No alto do monte, Moisés ergueu as mãos ao céu, segurando o cajado de Deus. Sempre que suas mãos estavam erguidas, Israel prevalecia. Mas quando se cansava e baixava os braços, os amalequitas avançavam. Arão e Hur, vendo a situação,
Tomaram uma pedra para que Moisés se assentasse. Depois, seguraram seus braços, um de cada lado, até o pôr do sol. Com isso, Israel venceu a batalha. Após a vitória, Deus ordenou a Moisés que escrevesse aquilo como memorial e dissesse a Josué que os amalequitas seriam apagados da memória da terra. Moisés ergueu um altar e chamou aquele lugar de "O Senhor é minha bandeira", pois o Senhor havia lutado por seu povo. A jornada continuava e Israel aprendia que a provisão e a vitória vinham do alto. Enquanto Israel acampava no deserto, Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, soube de tudo o que Deus havia feito para libertar seu povo do Egito. Então, decidiu ir ao encontro de Moisés, levando consigo Zípora, esposa de Moisés, e os filhos dele, Gerson e Eliezer. Quando Jetro chegou ao acampamento, Moisés saiu ao seu encontro. Abraçaram-se, trocaram saudações e entraram na tenda. Moisés contou detalhadamente tudo o que o Senhor havia feito no Egito, as pragas, a travessia do mar e como Deus os livrara das mãos de Faraó. Jetro ficou maravilhado. "Bendito seja o Senhor", disse ele, "que vos livrou da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, pois mostrou seu poder sobre aqueles que agiram com arrogância." Jetro ofereceu sacrifícios a Deus, e Arão, junto com os anciãos de Israel, participaram da refeição diante do Senhor. No dia seguinte, Jetro observou Moisés julgar o povo de manhã até a tarde. Eram centenas de pessoas trazendo problemas e disputas para que Moisés resolvesse. Ele ouvia cada caso sozinho, um por um. Jetro percebeu o peso daquela responsabilidade e disse: "O que estás fazendo não é bom. Tu e este povo desfalecereis, pois essa tarefa é pesada demais para ti. Ouve-me e eu te aconselharei. Estabelece homens capazes, tementes a Deus, honestos e que odeiem o suborno. Põe-nos como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles julgarão as questões menores e só trarão a ti os casos mais difíceis. Assim, aliviarás tua carga e o povo sairá satisfeito." Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez como ele sugeriu. Escolheu homens sábios para julgar o povo, e assim o fardo foi dividido. Depois disso, Jetro despediu-se de Moisés e retornou para sua terra. Israel continuava sua jornada, agora mais organizado, e Moisés estava pronto para conduzir o povo com mais sabedoria. O deserto ainda guardava desafios, mas Deus continuava à frente de Israel. 3 meses depois de saírem do Egito, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. O acampamento foi montado diante da grande montanha, onde Deus os encontraria de uma maneira jamais vista antes. Moisés subiu ao monte, e ali Deus lhe falou: "Assim dirás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos trouxe sobre asas de águia para mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa." Moisés desceu e reuniu os anciãos do povo. Quando ouviram as palavras do Senhor, responderam: "Tudo o que o Senhor tem falado, faremos." Então Deus deu uma ordem a Moisés: "Prepara o povo, pois dentro de 3 dias descereis sobre o monte Sinai à vista de todos. Santifiquem-se, lavem suas vestes e estejam prontos. Porém, ninguém deverá tocar no monte, pois quem o tocar morrerá. Apenas quando soar a trombeta poderão subir." O povo se purificou e esperou. Ao 3º dia, ao amanhecer, um trovão rasgou os céus. Relâmpagos iluminavam a montanha e uma espessa nuvem cobria seu topo. O som da trombeta soava cada vez mais forte. O povo tremeu de medo. Moisés levou os filhos de Israel até o pé do monte. Eles viram a montanha fumegar como uma fornalha, pois o Senhor havia descido sobre ela em fogo.
Toda a terra tremia. Do meio das nuvens, Deus chamou Moisés para subir. Ele obedeceu, e ali no alto Deus lhe disse: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, para que não pereçam. Somente Arão poderá subir contigo. Moisés desceu e transmitiu a ordem ao povo. O momento havia chegado. Deus falaria diretamente com Israel. O Senhor, que os tirara do Egito com mão forte, agora faria uma aliança com eles. O Monte Sinai continuava envolto em trovões e fogo. O povo estava prestes a ouvir a voz do próprio Deus. O Monte Sinai ainda tremia. Raios cortavam o céu, trovões rugiam e uma espessa nuvem cobria a montanha. O som da trombeta se intensificava. O povo de Israel estava reunido ao pé do monte, seus corações acelerados, pois Deus estava prestes a falar. Então, do meio da nuvem e do fogo, a voz do Senhor ecoou pelo deserto. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então, Deus proclamou os 10 mandamentos, sua aliança com Israel. 1. Não terás outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás diante delas. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10. Não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. A voz de Deus fez tremer a terra. O povo, tomado pelo terror, recuou e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés respondeu: não temais. Deus veio para provar-vos, para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mesmo assim, o povo permaneceu à distância, enquanto Moisés se aproximou da densa nuvem onde Deus estava. Então, o Senhor deu mais instruções. Ordenou que Israel não fizesse deuses de ouro ou prata, e disse que, onde quer que seu nome fosse invocado, ele viria e os abençoaria. A aliança entre Deus e Israel estava firmada. Agora, o povo sabia o que o Senhor esperava deles, mas aquela era apenas a primeira parte. Deus ainda tinha muito a revelar. Após proclamar os 10 mandamentos, Deus continuou a falar com Moisés, estabelecendo leis para governar o povo de Israel. Essas leis ensinariam Israel a viver em justiça, protegendo os mais fracos e garantindo a ordem na nação que Deus estava formando. Deus começou estabelecendo regras sobre os servos hebreus. Se um hebreu se tornasse servo, deveria trabalhar por 6 anos, mas no 7º seria libertado sem precisar pagar nada. Se entrasse solteiro, sairia solteiro. Se fosse casado, sua esposa sairia com ele. Porém, se amasse seu senhor e sua família e desejasse permanecer, poderia fazê-lo, tendo sua orelha furada como sinal de sua escolha. Havia também leis sobre violência. Quem matasse outra pessoa intencionalmente seria condenado à morte, mas se o homicídio ocorresse sem intenção, haveria um lugar para onde o culpado poderia fugir e se proteger. Quem ferisse seu pai ou sua mãe, ou até mesmo os amaldiçoasse, seria punido com a morte. O mesmo acontecia com quem sequestrasse alguém para vendê-lo. Se 2 homens brigassem e um ferisse o outro, aquele que ferisse deveria pagar as despesas do ferido até que ele se recuperasse. Se um senhor ferisse um servo e lhe causasse dano permanente, o servo deveria ser libertado como compensação. Havia leis sobre a responsabilidade com os animais. Se um boi matasse uma pessoa, deveria ser apedrejado e o dono não seria culpado, a menos que soubesse que o animal era perigoso e não o tivesse contido. Nesse caso, ele também poderia ser condenado. Deus também regulou casos de indenização. Se alguém abrisse um poço e um animal caísse nele, deveria pagar o dono do animal e ficar com o corpo do animal morto.
Se um boi matasse o boi de outra pessoa, ambos deveriam dividir o valor do boi morto ou vendê-lo e repartir o dinheiro. Essas leis demonstravam que Deus queria um povo justo, onde ninguém prejudicasse o outro sem consequência. Israel estava aprendendo que servir ao Senhor não era apenas sobre sacrifícios e adoração, mas também sobre viver de maneira correta. A aliança estava sendo estabelecida e Deus continuaria instruindo seu povo sobre como deveriam andar em sua presença. Se alguém roubasse um boi ou uma ovelha e os matasse ou vendesse, deveria restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão fosse pego arrombando uma casa e fosse morto durante a noite, quem o matou não seria culpado. Mas se isso acontecesse de dia, haveria punição. Se alguém queimasse um campo e o fogo se espalhasse e destruísse outra plantação, deveria indenizar o dono do campo prejudicado. O mesmo valia se alguém confiasse dinheiro ou bens a um vizinho e eles fossem roubados. O ladrão, se fosse encontrado, deveria pagar o dobro. Mas se o ladrão não fosse identificado, a pessoa suspeita teria que comparecer diante de Deus para provar sua inocência. Se um homem seduzisse uma jovem virgem que ainda não fosse prometida em casamento, deveria pagar o dote e tomá-la por esposa. Se o pai dela recusasse, o homem deveria pagar o dote mesmo assim. Deus deixou claro que Israel deveria ser um povo santo. Ele ordenou a pena de morte para quem praticasse feitiçaria, quem se deitasse com um animal e quem sacrificasse a outros deuses. Havia também mandamentos para proteger os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Deus advertiu: se os oprimirdes e clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá, e eu vos matarei à espada, e vossas esposas ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se alguém emprestasse dinheiro a um pobre, não deveria cobrar juros. Se tomasse a capa de alguém como garantia, deveria devolvê-la antes do pôr do sol, pois ela poderia ser a única proteção contra o frio. O povo não deveria amaldiçoar a Deus nem falar mal dos líderes. As ofertas e os primogênitos dos animais deveriam ser entregues ao Senhor. E por fim, Deus ordenou: sereis para mim um povo santo. Não comereis carne de animal morto no campo. Lançai-a aos cães. Deus continuou a estabelecer leis para que Israel fosse um povo justo e íntegro. Ele ordenou que não espalhassem notícias falsas, nem se unissem a ímpios para dar falso testemunho. Não deveriam seguir a multidão para fazer o mal, nem torcer a justiça para favorecer os ricos ou os pobres. Se alguém encontrasse o boi ou o jumento de seu inimigo desgarrado, deveria levá-lo de volta. Se visse o animal de alguém caído sob o peso da carga, deveria ajudá-lo, mesmo que fosse um inimigo. O povo deveria evitar julgamentos injustos, não podiam aceitar suborno, pois isso cegava até os sábios e corrompia as decisões justas. Também não deveriam oprimir o estrangeiro, pois eles próprios haviam sido estrangeiros no Egito. Sobre a terra, Deus estabeleceu uma ordem. Por 6 anos deveriam plantar e colher, mas no 7º ano a terra deveria descansar, e o que crescesse espontaneamente deveria ser deixado para os pobres e os animais do campo. O sábado continuava a ser sagrado. 6 dias deveriam trabalhar, mas no 7º deveriam descansar, para que até os servos e os estrangeiros tivessem repouso. Israel também deveria ser fiel na adoração. 3 festas seriam celebradas todos os anos: a festa dos pães asmos, a festa da colheita e a festa da colheita final. Todos os homens deveriam comparecer diante do Senhor nessas ocasiões. Deus advertiu que não deveriam oferecer sangue de sacrifícios com pão levedado, nem guardar a gordura do sacrifício até a manhã seguinte. Também deveriam levar ao Senhor as primícias da terra e não cozinhar um cabrito no leite de sua mãe. Então, Deus fez uma promessa a Israel. Ele enviaria um anjo diante deles para guardá-los no caminho e levá-los à terra prometida.
Mas eles deveriam obedecer a esse anjo, pois o nome de Deus estava nele. Se fossem fiéis, o Senhor lutaria por eles e expulsaria os povos inimigos, os cananeus, heteus, amorreus e outros. Mas Deus alertou: Israel não deveria fazer alianças com esses povos nem adorar seus deuses. Toda idolatria deveria ser destruída. Se obedecessem, Deus abençoaria sua terra, afastaria as doenças, daria longevidade e faria com que seus inimigos fugissem diante deles. A conquista da terra aconteceria gradualmente, para que o próprio povo crescesse e fosse capaz de habitá-la. Deus prometeu que estabeleceria os limites de Israel desde o Mar Vermelho até o rio Eufrates, mas advertiu: não farás aliança com eles nem com seus deuses, não habitarão em tua terra, para que não te levem a pecar contra mim. A aliança estava clara. Deus guiaria Israel e daria a terra prometida, mas o povo precisava permanecer fiel e não se contaminar com os costumes das nações pagãs. Moisés desceu e contou ao povo todas as palavras e ordenanças do Senhor. O povo, em uma só voz, respondeu: tudo o que o Senhor falou faremos. Então, Moisés escreveu todas as palavras de Deus e, ao amanhecer, levantou um altar ao pé do monte, junto com 12 colunas representando as 12 tribos de Israel. Jovens ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés pegou metade do sangue e aspergiu sobre o altar. A outra metade ele guardou em bacias. Em seguida, leu o livro da aliança diante do povo. Mais uma vez, eles responderam: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, selando a aliança entre Deus e Israel. Depois disso, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos subiram e viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés, algo como um pavimento de safira brilhava como o céu. Deus não os feriu, e eles comeram e beberam na sua presença. Então o Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica ali. Eu te darei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para ensinar ao povo. Moisés se levantou e subiu ao monte, levando consigo apenas Josué. Antes de partir, disse aos anciãos: esperai aqui até que voltemos. Arão e Hur estão convosco. Quem tiver alguma causa, que os procure. Quando Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte Sinai. A glória do Senhor repousou ali por 6 dias. E no 7º dia, Deus chamou Moisés do meio da nuvem. Aos olhos de Israel, a glória do Senhor era como um fogo consumidor no topo da montanha. Moisés entrou na nuvem e permaneceu ali 40 dias e 40 noites. O Senhor estava prestes a revelar algo grandioso a Moisés. No alto do monte, Deus lhe daria as tábuas da lei e instruções detalhadas para a construção do tabernáculo. Israel havia selado uma aliança com Deus, mas a grande provação do povo ainda estava por vir. No alto do monte Sinai, envolto pela glória do Senhor, Moisés recebeu uma nova instrução. Deus ordenou que Israel construísse um santuário, um lugar onde sua presença habitaria no meio do povo. Dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Cada um dará conforme o seu coração. As ofertas deveriam incluir ouro, prata, bronze, linho fino, peles de animais, madeira de acácia, azeite para o candelabro, especiarias para o incenso e pedras preciosas para o peitoral e o éfode do sumo sacerdote. Então, Deus revelou o plano para a construção do tabernáculo, o local sagrado onde ele se manifestaria. Tudo deveria ser feito exatamente conforme o modelo que ele mostraria a Moisés. A peça mais sagrada seria a Arca da Aliança. Dentro da arca seriam colocadas as tábuas da lei que ele daria a Moisés. Deus estava dando a Israel um sinal visível de sua presença. O tabernáculo seria o lugar onde ele habitaria no meio do povo, onde a aliança entre Deus e Israel se tornaria visível e real.
Era um espaço sagrado, separado do restante do acampamento, mostrando que Deus é santo e que seu povo deveria se aproximar dele com reverência. Dentro do tabernáculo, haveria um lugar ainda mais especial, o Santo dos Santos, onde ficaria a Arca da Aliança, sinal da aliança entre Deus e Israel. O tabernáculo também seria o centro da adoração, onde os sacerdotes ofereceriam sacrifícios e intercederiam pelo povo. Tudo nele apontava para a importância da obediência, do culto a Deus e da necessidade de pureza espiritual para se achegar a Ele. Deus estava ensinando Israel que sua presença os acompanharia em cada passo da jornada. O tabernáculo não era apenas uma tenda, mas o sinal de que o Senhor caminhava com seu povo. Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre as vestes sagradas que deveriam ser usadas por Arão e seus filhos, que serviriam como sacerdotes diante do Senhor. Essas roupas não eram apenas ornamentos, mas símbolos da autoridade, santidade e responsabilidade que os sacerdotes teriam ao interceder pelo povo. Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, foram escolhidos para exercer o sacerdócio. Eles representariam o povo diante de Deus, oferecendo sacrifícios e cuidando do serviço no tabernáculo. Deus ordenou que fossem feitas vestes especiais para Arão, para glória e beleza. Os filhos de Arão usariam túnicas brancas, cinturões e turbantes, simbolizando pureza e dedicação ao Senhor. Essas vestes não eram apenas um uniforme, mas uma representação visual do chamado sagrado dos sacerdotes. Eles não podiam entrar na presença de Deus de qualquer maneira, mas deveriam estar preparados e vestidos conforme a ordem divina. Através do sacerdócio, Deus ensinava que para se aproximar dele era necessário santidade e intercessão. O sumo sacerdote carregava os nomes do povo sobre si, lembrando que ele representava toda a nação diante de Deus. Deus ordenou que cada israelita, ao ser contado no censo, desse uma oferta como resgate de sua vida. Essa oferta era de meio ciclo de prata e servia para a manutenção do tabernáculo. Nenhum rico daria mais, nem o pobre daria menos. Essa oferta ensinava que toda a nação dependia da redenção do Senhor. Uma pia de bronze deveria ser colocada entre o altar e a entrada do tabernáculo. Ali, Arão e seus filhos deveriam lavar as mãos e os pés antes de ministrar. Lavem-se para que não morram. Isto será um estatuto perpétuo para eles. A lavagem mostrava que ninguém poderia se aproximar de Deus sem purificação. Deus ordenou a fabricação de um óleo sagrado, feito com azeite de oliva e especiarias preciosas, mirra, canela, cálamo e cássia. Esse óleo seria usado exclusivamente para ungir o tabernáculo, os utensílios sagrados e os sacerdotes. Não se deve derramar sobre o corpo de ninguém mais, nem fazer outro semelhante. Quem o imitar ou usar indevidamente será eliminado do meio do povo. Deveria ser feito um incenso especial, com ingredientes escolhidos. Esse incenso seria queimado somente no tabernáculo como oferta ao Senhor. Não fareis incenso semelhante para vós, será santo para o Senhor. Cada um desses elementos ensinava a Israel que o serviço a Deus exigia santidade, pureza e reverência. O incenso representava a oração contínua. A unção mostrava a separação para o serviço divino. A pia ensinava a necessidade de pureza e o resgate lembrava que cada vida pertencia ao Senhor. Deus estava preparando Israel para ser um povo santo, vivendo em sua presença e adorando-o da maneira correta. Enquanto Moisés ainda estava no Monte Sinai, Deus lhe revelou quem seriam os responsáveis pela construção do tabernáculo e de todos os seus utensílios sagrados. O Senhor disse:
Chamei pelo nome a Bezalel, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer toda a obra artística. Bezalel teria habilidades para trabalhar com ouro, prata, bronze, cortar pedras preciosas e entalhar madeira. Junto com ele, Deus escolheu Aholiabe, da tribo de Dan, e outros homens capacitados para executar cada detalhe do tabernáculo, das vestes sacerdotais e dos utensílios sagrados. Essa escolha mostrou que o serviço ao Senhor exigia habilidade, dedicação e capacitação divina. O tabernáculo não poderia ser construído de qualquer maneira, mas conforme o modelo que Deus havia revelado a Moisés. Depois de dar as instruções sobre a construção do tabernáculo, Deus reafirmou a importância do sábado para Israel. Guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. E o sábado deveria ser observado como um dia sagrado. Quem o profanasse seria punido com a morte, pois era um sinal perpétuo da aliança entre Deus e Israel. Por fim, Deus entregou a Moisés as 2 tábuas da aliança, escritas pelo próprio dedo de Deus. Essas tábuas continham os mandamentos que Deus havia dado ao povo. Enquanto isso, no acampamento, Israel não sabia quanto tempo Moisés ainda ficaria no monte. O povo começava a inquietar-se, e um grande erro estava prestes a acontecer. A revelação da lei e da construção do tabernáculo havia sido concluída, mas Israel ainda precisava aprender a esperar e confiar no Senhor. Dias se passaram e Moisés não voltava. A incerteza cresceu e logo o medo tomou conta do acampamento. Então o povo se dirigiu a Arão e disse: "Faz-nos deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés." Arão, em vez de repreendê-los, cedeu à pressão, pediu que trouxessem suas argolas de ouro e as fundiu, moldando um bezerro de ouro. Então declarou: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." O povo celebrou, ofereceu sacrifícios ao bezerro e entregou-se à festa e à idolatria. No monte, Deus interrompeu Moisés e disse: "Vai, desce, porque o teu povo corrompeu-se. Desviaram-se depressa do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de ouro, adoraram-no e ofereceram-lhe sacrifícios." A ira do Senhor se acendeu, e ele disse a Moisés que destruiria o povo e faria de Moisés uma nova nação. Mas Moisés intercedeu: "Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder? Por que darias motivo para os egípcios dizerem que os tiraste para destruí-los no deserto?" Lembrou a Deus da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó e pediu misericórdia. O Senhor ouviu sua súplica e desistiu de destruir Israel. Moisés desceu do monte carregando as 2 tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Mas ao ver o povo adorando o bezerro de ouro, sua ira se inflamou. Ele lançou as tábuas ao chão e as quebrou ao pé do monte, simbolizando que Israel havia rompido a aliança com Deus. Então pegou o bezerro de ouro, queimou-o no fogo, reduziu-o a pó, jogou-o na água e fez o povo beber. Moisés confrontou Arão: "O que te fez este povo para que trouxesse sobre ele tão grande pecado?" Arão tentou justificar-se: "Tu conheces o povo, que é inclinado ao mal. Pediram-me que fizesse um Deus, e então joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro." Moisés viu que o povo estava fora de controle. Então posicionou-se à porta do acampamento e declarou: "Quem for do Senhor, venha a mim." Os levitas se ajuntaram a ele. Moisés ordenou que pegassem suas espadas e eliminassem os líderes da rebelião. Naquele dia, 3.000 homens morreram. Depois, Moisés voltou a interceder pelo povo. Este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora perdoa o seu pecado, ou então risca-me do teu livro.
Mas Deus respondeu: quem pecou contra mim, este eu riscarei do meu livro. Vai, guia o povo ao lugar que prometi. Meu anjo irá adiante de ti, mas no dia da minha visitação eu os punirei pelo seu pecado. O Senhor feriu o povo com uma praga por causa do bezerro de ouro. Israel havia quebrado sua aliança com Deus de maneira terrível, mas por causa da intercessão de Moisés, Deus não os destruiu. No entanto, as consequências viriam. O povo ainda teria que enfrentar a disciplina do Senhor. Após o grave pecado do bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que o povo deveria partir rumo à terra prometida. Sobe daqui, tu e o povo que tiraste do Egito, para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à tua descendência. Enviarei um anjo adiante de ti e expulsarei os inimigos da terra. Mas eu não irei no meio de ti, pois és um povo obstinado, e eu poderia consumi-los no caminho. E essas palavras caíram como um golpe sobre Israel. Deus cumpriria sua promessa, mas não caminharia mais com eles. O povo se entristeceu profundamente e tirou seus enfeites como sinal de luto. Moisés então montou uma tenda fora do acampamento, chamada Tenda da Congregação. Sempre que ele entrava ali para falar com Deus, a nuvem da glória do Senhor descia sobre a tenda. O povo, ao ver isso, se levantava e adorava de longe. Ali, Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala com outro. Quando Moisés saía, Josué, seu auxiliar, permanecia na tenda, sedento por mais da presença de Deus. Moisés não aceitava seguir sem a presença de Deus. Então, clamou: tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste a quem enviarás comigo. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres os teus caminhos. Deus respondeu: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés insistiu: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Pois como saberão que achamos graça aos teus olhos, se não fores conosco? Isso nos distinguirá de todos os povos da terra. O Senhor então disse: atenderei ao teu pedido, pois achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Moisés ousou ir além e fez um pedido extraordinário: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o meu nome, o Senhor. Porém, não poderás ver a minha face, pois nenhum homem pode vê-la e viver. Então, Deus instruiu Moisés a se colocar sobre uma rocha. Quando a glória do Senhor passasse, ele o cobriria com sua mão, e depois permitiria que Moisés visse apenas suas costas, mas não seu rosto. O Senhor não apenas decidiu continuar com Israel, mas concedeu a Moisés um vislumbre de sua glória. A aliança estava restaurada, e Deus seguiria adiante com seu povo. Depois de interceder pelo povo, Moisés recebeu uma nova ordem de Deus: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Sobe ao monte Sinai pela manhã e ninguém suba contigo. Moisés obedeceu. Subiu sozinho ao monte, levando as novas tábuas de pedra. No alto do monte, Deus desceu em uma nuvem e se revelou a Moisés. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em bondade e fidelidade, que guarda misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que não inocenta o culpado. Ao ouvir isso, Moisés se prostrou em adoração e clamou: ó Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que venhas no meio de nós. Somos um povo obstinado, mas perdoa nossa iniquidade e pecado, e toma-nos por tua herança. Deus respondeu: faço uma aliança contigo. Farei maravilhas que nunca foram vistas em toda a terra. Todo o povo verá o meu poder, pois farei grandes coisas por ti. Então, Deus renovou suas promessas e advertiu Israel:
Não façam aliança com os povos da terra, para que não se desviem para a idolatria. Destruam os altares dos falsos deuses e não adorem outros deuses. Guardem a festa dos pães asmos, o sábado e as festas do Senhor. Consagrem a Deus os primogênitos e tragam as primícias da terra ao Senhor. Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no monte, sem comer pão nem beber água, enquanto Deus escrevia as palavras da aliança nas novas tábuas. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, algo extraordinário aconteceu. Seu rosto brilhava com a glória de Deus, mas ele não percebeu. O povo viu seu rosto resplandecente e teve medo de se aproximar. Então, Moisés os chamou e transmitiu as palavras do Senhor. Depois disso, cobriu o rosto com um véu e só o retirava quando entrava na presença de Deus. A aliança estava renovada. Deus havia perdoado Israel e reafirmado sua presença no meio do povo. Agora, a jornada rumo à terra prometida continuava, mas Israel sabia que caminhava sob a glória do Senhor. Moisés ordenou que o povo trouxesse ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo e seus utensílios. As ofertas incluíam ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles, madeira de acácia, azeite para o candelabro, especiarias para o incenso e pedras preciosas. Todo aquele cujo coração se mover voluntariamente, traga sua oferta ao Senhor. Os israelitas trouxeram suas riquezas e habilidades. Os homens e as mulheres vieram de coração disposto, ofertando joias, tecidos e recursos. As mulheres hábeis teceram linho e lã, e os artesãos prepararam madeira e metais preciosos. Israel respondeu com generosidade. As ofertas foram tantas que mais tarde os artífices teriam que pedir para o povo parar de trazer materiais. O coração de Israel estava voluntário para construir um lugar para Deus habitar. O tabernáculo começaria a ser erguido. Deus havia restaurado sua aliança, perdoado o povo e agora habitava no meio deles. Com os materiais reunidos, Bezalel e os artífices começaram a montagem do santuário. Tudo foi feito exatamente como Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai. Com a estrutura do tabernáculo concluída, Bezalel começou a fabricar os utensílios sagrados, conforme Deus havia ordenado a Moisés. Cada peça era feita com excelência, mostrando que tudo no tabernáculo deveria refletir a santidade e a glória do Senhor. A Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, por dentro e por fora. A mesa dos pães da proposição, feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, a mesa tinha molduras e varais para transporte. Sobre ela seriam colocados os 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel. Bezalel esculpiu um candelabro de ouro puro, com 6 braços laterais e um tronco central, formando 7 lâmpadas. Ele era decorado com cálices em forma de flores de amêndoas, simbolizando a vida e a luz de Deus que iluminaria o tabernáculo continuamente. O altar do incenso, feito de madeira de acácia e revestido de ouro, o altar do incenso era usado para queimar o incenso sagrado diante do Senhor, representando as orações do povo, subindo como aroma agradável a Deus. Os artífices também prepararam o óleo sagrado da unção e o incenso especial, conforme as instruções que Deus havia dado. Eles seriam usados exclusivamente no tabernáculo e no serviço sacerdotal. Tudo foi feito exatamente como Deus ordenou. Moisés inspecionou a obra e, vendo que o povo obedeceu em cada detalhe, abençoou-os. Com tudo pronto, Deus ordenou a Moisés que erguesse o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano após a saída do Egito. Esse seria o dia em que a morada de Deus no meio de Israel seria oficialmente estabelecida. Assim que Moisés terminou a obra, algo extraordinário aconteceu.
A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A presença de Deus era tão intensa que nem mesmo Moisés conseguiu entrar na tenda. A nuvem repousava sobre o tabernáculo de dia e à noite havia fogo sobre ele, visível a todo o povo de Israel. A partir daquele momento, sempre que a nuvem se levantava, Israel sabia que era hora de seguir viagem. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, o povo acampava e esperava. Porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele de noite, à vista de todo o povo de Israel em todas as suas jornadas. Agora, Deus habitava no meio de seu povo e os guiaria rumo à terra prometida. O livro de Êxodo termina com essa poderosa imagem, um Deus que resgatou seu povo, fez uma aliança com eles e agora caminhava com eles todos os dias. Se você acompanhou até aqui, saiba que você é um vencedor. Muitos começam, mas poucos chegam até o final. Você perseverou, foi edificado e agora carrega essa mensagem dentro de você. Agora, quero saber, quem realmente chegou até aqui? Comente abaixo. Eu fui até o fim do vídeo e fui edificado. Assim, todos saberão que você foi um dos que não desistiram e permaneceram até o final dessa poderosa jornada bíblica. Se essa mensagem te fortaleceu, não guarde para você. Compartilhe com mais pessoas e ajude a palavra de Deus a alcançar ainda mais vidas.